A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. As crianças vão conduzir agora esse momento de culto. As crianças é que estarão orando. Vamos falar junto com o Papai do Céu agora? Tá bom? Vamos orar então. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por todos estarem em sua casa. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, abençoe todo mundo que está aqui, todas as famílias. Abençoe todo mundo que está fazendo aniversário, todos os casais que estão fazendo aniversário. Em nome de Jesus, amém. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia, pela mãe, pelo pai, todo, Senhor. Abençoe todo mundo que está embarcado, Senhor. Todo mundo que está trabalhando, Senhor. Todas as crianças que estão aqui na igreja, Senhor. Todos os adultos, Senhor. Adolescentes, Senhor. Todo mundo, Senhor. Muito obrigado pela nossa comida, pela nossa casa, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Papai no céu, sou minha avó que está melhorando, só que a gente veio para nossa casa, só que a gente está comendo por bem. Sou as criancinhas que estão com dor, machucado,
só as nossas coisas, foi o que você fez pra gente, em nome de Jesus, amém. Então eu quero chamar agora um papai e uma mamãe para vir aqui orar. Um papai e uma mamãe para virem aqui orar. Eu já tenho uma mamãe aqui para orar. E o papai? Ah, chegou um papai aqui. Então vamos orar? As crianças não, os adultos vão continuar quietinhos aí, por favor. Eu não quero ver nenhum adulto pulando, conversando, fazendo bagunça. Os adultos vão ficar quietinhos. Agora uma mamãe e um papai vão orar pelas crianças, pelas famílias, por todo mundo, tá bom? Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigada, Deus, por esse momento tão singular. Obrigada pela vida dessas crianças, ó Deus, pelos pais que têm trazido as crianças à Tua casa, porque nós sabemos que devemos ensinar o caminho que eles devem andar, ó Deus, e sabemos que eles não se desviam, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio de poder vê-los aqui, ó Deus, falando contigo, com tanta sinceridade. Obrigada pela vida do nosso pastor, que valoriza com tanto carinho esse momento. Obrigada pela vida da Simone, que cuida das nossas crianças com tanto empenho, com tanto carinho, com tanto zelo, e também toda a sua equipe. Obrigada, Deus, por essa igreja, que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, na Tua casa. Obrigado, ó Pai, por essas crianças, ó Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida do pastor, ó Pai. Obrigado por cada pai que está, ó Pai, nessa igreja, que traz seu filho, ó Pai, na EBD, que traz seu filho no ministério. Da boca das crianças, ó Pai, sai o perfeito louvor. Nós entendemos que a oração dos pequeninos, ó Pai, ela é pura, ela é singela, ó Pai, ela vai direto ao teu coração. Obrigado pela nossa igreja, ó Pai. Nos mantém firme, ó Pai, na fé em Ti. Em nome de Jesus, amém.
Salmo 119, ouça, o Salmo 119 é o maior texto das Escrituras Sagradas, é o maior capítulo de toda a Bíblia. O Salmo 119 tem 176 versículos, são 22 grupos com 8 versículos cada. E eles estão divididos pelas letras do alfabeto hebraico, começando pela primeira letra, Aleph, até a última letra do alfabeto hebraico. E para cada letra uma seção, e em cada seção 8 versículos. O Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, é uma poesia, mas principalmente é um hino, é um cântico. Se estivesse no nosso cantor cristão ou no inário para o culto cristão, então nós teríamos um hino com 22 estrofes. Muito provavelmente escrito pelo rei Davi, o tema principal do Salmo 119 é exatamente as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus e a sua relevância fundamental, a sua importância inquestionável para a nossa vida. Mas eu não quero ler com você todo o Salmo 119 nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção apenas para a quinta seção, onde estão 8 versículos, do verso 33 ao verso 40 do Salmo 119, onde a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz algo sobre si mesma, e que eu desejo durante alguns minutos considerar com a igreja nesta noite. O texto começa dizendo assim: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o meu coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre, Senhor, a tua promessa para com o teu servo, para que o teu nome seja temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida pela tua justiça. Que Deus abençoe este precioso texto que nós acabamos de ler nesta noite. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, preservada ao longo dos milênios, que chega até nós hoje para ser uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que seria de nós se não fosse a tua palavra? Esta verdade que revela o Senhor a nós, que nos chama ao arrependimento, que nos mostra o caminho da fé, da cruz, de Jesus, da salvação. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite, como o Senhor tem falado até aqui. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Se eu perguntasse nesse momento o que você veio fazer hoje à noite aqui, qual seria a sua resposta? Eu creio que alguns diriam assim: pastor, eu vim porque eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu vim para louvar, para adorar o nome do Senhor. Eu vim porque eu desejo muito ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus através da sua palavra, para alimentar o meu coração, para fortalecer a minha alma. Então eu diria: esta resposta está exata, esta resposta está correta, meus parabéns, porque essa deve ser a nossa motivação ao virmos para o culto ao Senhor. Estarmos aqui glorificando, louvando o nome do Senhor,
e estarmos aqui ouvindo a sua voz através da sua palavra para dar direção, rumo, norte para a nossa vida. Mas sabe, infelizmente algumas pessoas não dariam esta resposta. Algumas pessoas talvez diriam assim: pastor, eu estou aqui porque eu preciso de uma bênção. Eu estou aqui porque eu preciso de uma resposta de uma oração. Eu estou aqui porque eu preciso de algo de Deus na minha vida. Talvez você esteja precisando que Deus abra as portas de algo que você está precisando nesse momento. Então você diria: eu vim aqui por causa dessa bênção que eu quero, que eu desejo, que eu preciso. Mas eu quero dizer que quando nós falamos sobre buscar a Deus, quando nós falamos sobre buscar a palavra de Deus, os milagres, sinais, maravilhas, prodígios, prosperidade, curas e tudo mais ficam em segundo lugar. Buscar as bênçãos de Deus é legítimo. Buscar os milagres de Deus sobre a nossa vida é legítimo. Mas principalmente nós devemos buscar a Deus, mas principalmente nós precisamos buscar a palavra de Deus. Porque a coisa mais preciosa que nós temos, e essa é a bênção número 1, é a salvação. E eu creio, em segundo lugar, a bênção mais preciosa e mais importante, necessária e fundamental que nós temos na nossa vida é exatamente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. A primeira grande bênção é a salvação. A segunda grande bênção é a palavra de Deus. E todas as outras seguem após. É por isso que nesse texto o salmista vai dizer que para ele a Bíblia, as Escrituras, a palavra do Senhor é o que há de mais importante, mais precioso, mais valioso. E ele vai dizer aqui repetidas vezes, de uma maneira firme, convicta, contundente, com um ritmo forte, o quanto a Bíblia, o quanto a palavra de Deus, o quanto as Escrituras Sagradas são extremamente relevantes e insubstituíveis na sua vida. Ele diz como se fosse o ar que ele respirava. Ele diz como se fosse a água que sacia a sua sede. Ele diz como se fosse a comida que sacia a sua fome. E não apenas aqui neste trecho do versículo 33 até o versículo 40, mas nós vamos encontrar aqui em todo o Salmo 119 uma verdadeira declaração, ou uma sequência de declarações, cheias de alegria, cheias de motivação, cheias de entusiasmo e de valor pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas. O Salmo 119, como já disse, são 176 versículos. Não há outro capítulo na Bíblia tão grande quanto este. São 22 sessões, cada uma titulada por uma letra do alfabeto grego, e são 8 versículos em cada uma dessas sessões. E o propósito é sempre o mesmo. Neste verdadeiro acróstico do poeta, neste verdadeiro acróstico, nessa poesia, nessa canção do salmista, nós vamos encontrar no coração desse homem, do autor deste trecho, ele chamando a Bíblia de palavra, de lei, de caminhos, de veredas, de preceitos, de decretos, de testemunhos, de juízos, de mandamentos, de ordenanças, porque a Bíblia era para ele todas essas coisas. Estamos encerrando hoje o mês da EBD, o mês da Escola Bíblica Dominical. E a Bíblia tem sido uma prioridade para nós ao longo desses 119 anos de existência da nossa igreja. E é porque nós estaremos daqui a 2 semanas comemorando 119 anos que eu pensei no Salmo 119, que fala sobre a Bíblia. O propósito desse salmo é chamar a nossa atenção para o grande valor da palavra de Deus. E o salmista então é repetitivo, porque ele deseja chegar o mais profundo possível da nossa alma, do nosso ser. E ele insiste para, em muitas palavras, dizer o quanto nós precisamos usar a Bíblia, o quanto nós precisamos ler a Bíblia, o quanto nós precisamos meditar na Bíblia, o quanto nós precisamos memorizar a Bíblia, o quanto nós precisamos estudar a Bíblia e, principalmente, o quanto nós precisamos obedecer a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A palavra Bíblia vem de biblos, que é a raiz para a palavra biblioteca. Então, a Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, com vários estilos diferentes. E não há outro livro como este livro.
porque todos os outros foram escritos por homens, mas este livro aqui não foi escrito por homens. Este livro foi de uma maneira sobrenatural, divina, celestial, milagrosa e maravilhosa, escrito pelas mãos de Deus. É Deus falando, é Deus se revelando, é Deus se comunicando. Então nós precisamos todos os dias desse verdadeiro alimento espiritual, este alimento que vem do céu e que alimenta e que fortalece a nossa alma e que nos capacita a vivermos todos os dias enfrentando esse mundo tão difícil que aí fora está. Eu tenho certeza que na próxima sexta-feira, quando o pastor Silas falar sobre o jogo da baleia azul, ele fará menção. Porque se vivemos na nossa sociedade problemas tão agudos como este, é porque, eu creio, está faltando a Bíblia, a palavra de Deus, nos lares, nas famílias, nas casas, nos casamentos, na vida do pai, da mãe e principalmente dos seus filhos, das crianças, dos juniores, dos jovens e dos adultos. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem medita na Bíblia, quem considera a Bíblia, quem memoriza a Bíblia, quem prioriza a Bíblia, não tem nenhuma necessidade de ser escravizado por essas artimanhas diabólicas, como ultimamente temos visto o chamado jogo da baleia azul. Coitada da baleia, não sabe de nada e não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, a Bíblia é o livro que está acima de todos os livros, e o salmista, no Salmo 119, repetidas vezes, insiste nessa tese. A Bíblia é o livro do advogado, a Bíblia é o livro do engenheiro, a Bíblia é o livro do professor, a Bíblia é o livro do aluno, a Bíblia é o livro do jardineiro, a Bíblia é o livro da dona de casa, a Bíblia é o livro do psicólogo, a Bíblia é o livro do médico, a Bíblia é o livro do paciente, a Bíblia é o livro do petroleiro, a Bíblia é o livro do arquiteto, a Bíblia é o livro do engenheiro, a Bíblia é o livro do soldado, a Bíblia é o livro do artista, a Bíblia é o livro da mãe, a Bíblia é o livro da filha, a Bíblia é o livro do pai, a Bíblia é o livro do filho. E eu quero destacar rapidamente nesta noite algumas verdades extraordinárias deste texto, Salmo 119, de 33 a 40. E na quinta fração, na quinta estrofe, na quinta parte, na quinta seção, que é correspondente à quinta letra do alfabeto hebraico, do versículo 33 ao versículo 40, nós vamos encontrar algumas verdades extraordinárias sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras sagradas, sobre a voz do Senhor para o nosso coração. E a primeira grande verdade é esta, está nos versículos 33 e 34. E eu convido você para nós lermos juntos, está na tela. Vamos lá? Devemos conhecer e obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos ensina. Devemos conhecer a Deus e devemos obedecer a Deus, a sua palavra, porque é Ele que nos ensina. O rei Davi aqui ora pedindo que Deus seja o seu professor. Ele não quer que alguém seja o seu professor. Ele era o rei de Israel e ele tinha sacerdotes, ele tinha conselheiros, ele tinha assessores, ele tinha ministros, ele tinha mestres, ele tinha entendidos na lei. Mas ele vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde as tuas leis e a elas obedeça de todo o meu coração. O salmista ainda não tinha uma noção muito clara, uma percepção como temos hoje do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que de alguma forma a intenção do texto era essa. Davi estava dizendo: Senhor, que o teu Santo Espírito abra o meu coração, abra o meu entendimento, e o Senhor mesmo seja aquele a ensinar-me sobre a sua palavra. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do juízo e da justiça.
E o rei Davi, mesmo sem saber, mas usado naquele momento por Deus, ele vai escrever algo mais ou menos nessa direção. Eu quero que Deus me ensine. Senhor, me ensine os caminhos, as ordenanças, os decretos, as leis, para que eu obedeça de todo o meu coração até o fim. Em segundo lugar, no versículo 35, ele vai dizer aqui o seguinte, está na tela e eu quero convidar você para lermos juntos mais uma vez nesse momento. Devemos conhecer e obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos orienta. Ele diz aqui, guia-me, Senhor. Esta é a expressão utilizada pelo salmista. Assim como no Salmo 23, onde está escrito, guia-me pelas veredas da justiça. Então ele estava dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor, através da sua palavra, esteja me dando orientação, esteja guiando os meus passos, esteja dirigindo a minha vida, a minha existência, os meus dias. Dar rumo, seguro, um norte para a minha vida. Ele sabia que o contrário seria viver perdido, sem rumo e sem direção. É muito provável que nesse momento, ao escrever esse versículo, o salmista estivesse também pensando como lá no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, então, guia-me, guia o meu caminho, guia a minha vida, dá direção. Eu também creio que o rei Davi estava naquele momento pensando como o apóstolo Paulo pensou depois. Filipenses 2,13, pois é o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Em terceiro lugar, também está na tela, está diante dos irmãos, e eu convido para lermos juntos. Devemos conhecer e obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos livra. Ele vai dizer aí o seguinte, desvia os meus olhos das coisas inúteis, livra-me da ganância. Livra-me da ganância, desvia os meus olhos das coisas que são inúteis, que não são abençoadoras, que não são edificantes para a minha vida, que não contribuem para o meu relacionamento com o Senhor, para o meu crescimento espiritual. Desvia os meus olhos das coisas que não prestam, das coisas mundanas, principalmente, Senhor, desvia os meus olhos da ganância. A cobiça, a vaidade, o pecado do desejo desenfreado, exagerado, excessivo pelas coisas deste mundo, como o dinheiro, a fama, os prazeres, que bloqueiam o coração, que bloqueiam a mente, o pensamento, o raciocínio humano. As pessoas se tornam cegas e ele vai dizer, Senhor, não, por favor, que a tua palavra desvie os meus olhos das coisas inúteis, Senhor, desvie a minha atenção e o meu raciocínio, o meu pensamento da ganância, da vaidade, de tudo aquilo que está no mundo e que desvia a minha vida do caminho do Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda, diz o salmista. Eu preciso da sua ajuda para inclinar o meu coração em primeiro lugar na direção da tua palavra e não para as coisas deste mundo. Senhor, livra-me da ganância do mundo, livra-me, Senhor, das coisas inúteis, do pecado. No versículo 39 ele vai falar sobre outro tipo de livramento. Ele diz aqui assim, Senhor, livra-me da afronta que eu tanto temo. Livra-me, Senhor, da frustração, da dor, da derrota, do fracasso, principalmente livra-me do fracasso espiritual, de não conhecê-lo e de não obedecê-lo. Livra-me da afronta que eu tanto temo. O rei Davi sabia que Deus e somente Deus podia livrá-lo de tudo, de todo e qualquer problema, trazendo solução, resposta e abençoando a sua vida. Versículo 39, em quarto lugar, também quero convidar a igreja para lermos juntos. Devemos porque o Senhor nos abençoa. E ele vai dizer no texto, Senhor, cumpra a tua promessa para com o teu servo. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de promessas. E as promessas do Senhor são promessas de bênçãos. Infelizmente, muitas pessoas
só conseguem ver na Bíblia um livro de promessas de bênçãos materiais. Mas eu vejo na Bíblia principalmente que ela é um livro de promessas de bênçãos espirituais. A primeira delas, a maior delas, que não tem preço, é imensurável, é a salvação eterna da nossa alma. A bênção da presença do Senhor, da direção do Senhor, a bênção da sua palavra, a bênção da liberdade que temos da oração, a bênção da família, a bênção da harmonia, a bênção da tranquilidade, a bênção da felicidade. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de promessas. E ele vai dizer aí no texto: Senhor, cumpra as tuas promessas sobre a minha vida. E veja que interessante, ele diz assim, que as promessas do Senhor tragam o temor do Senhor, tanto na minha vida quanto na vida daqueles que verão as tuas bênçãos sobre a minha vida. O temor do Senhor aqui, queridos, não significa medo, pavor, não. O temor aqui é no sentido positivo da palavra. É respeito. Lembra aquele respeito que os filhos tinham pelos pais há muito tempo? Lembram disso? Ou já viram algum filme, alguma coisa, já leram algum livro? Então, é mais ou menos isso. Há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas, na história da humanidade, os filhos respeitavam os pais. Então, é sobre isso que ele está falando. Aquele respeito, fruto do amor, que honra o pai, que honra a mãe. É isso que ele está dizendo. Senhor, cumpra a tua palavra, as promessas do Senhor na minha vida, para que eu e todos possam temer o Senhor, possamos reverenciar o Senhor, possamos respeitar cada vez mais o Senhor, possamos considerar o Senhor cada vez mais, e possamos buscar conhecer e obedecer o Senhor cada vez mais. Antigamente os filhos temiam os pais e obedeciam. É verdade ou não é? Quem é aí da safra de 67, 66, 68, 69, por aí afora, sabe disso. Aquele que teme a Deus, que honra, que respeita, que reconhece, que obedece. Há uma associação, há um elo entre as promessas, as bênçãos e o temor do Senhor. E em último lugar, vamos ler juntos também, está na tela. Devemos conhecer e obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos inspira. No versículo 40 do texto que lemos, e é o último desde o 33, o salmista utiliza expressões que se repetem ao longo do Salmo 119. Ele diz assim: ó Senhor, como eu anelo pela tua palavra, como eu anseio pela tua palavra. Em outras versões está escrito assim: eu desejo muito a tua lei. Um desejo que é fruto de uma vontade, que é resultado de um amor, de um sentimento que o rei Davi tinha e nutria pelas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, o que esse homem estava dizendo era o seguinte: aqui dentro em meu coração, em primeiríssimo lugar está o Senhor. Por isso, aqui dentro em meu coração, em primeiríssimo lugar, está a palavra do Senhor. Queridos, é incoerente nós falarmos assim: ah, eu amo o Senhor, e aí passo a semana toda sem ler a palavra de Deus. É incoerente. Senhor, eu glorifico e louvo e exalto o teu nome, mas eu passo segunda, terça, quarta, quinta, sexta sem ler um versículo da Bíblia. É incoerente. Mas o salmista vai dizer aqui, e em tantos outros versículos do Salmo 119, e em outros textos dos Salmos: eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei. Quer ver uma outra incoerência? E eu estava conversando hoje, depois do culto da manhã, com um irmão da igreja, para dizer assim: olha como é perigoso aquilo que o pastor fala no púlpito, né? Às vezes o pastor fala alguma coisa no púlpito e muitas pessoas amam. Mas às vezes também o pastor fala alguma coisa no púlpito e muitas pessoas odeiam. Mas o pastor sabe do alto preço e ele está disposto a pagar o preço. E eu gostaria que você não ficasse triste comigo, nem ficasse com ódio, nem com raiva do pastor agora. Mas olha só,
É incoerente dizer que ama a Deus, que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor. É incoerente responder aquela pesquisa sobre o valor da EBD dizendo, não, a EBD é o melhor projeto que nós temos na igreja. Eu não sou aluno não, mas é uma bênção. Eu não venho não, sabe? Mas olha o que seria da nossa igreja se não fosse a EBD. Porque EBD é um projeto extraordinário. Porque eu já ouvi muitas coisas boas sobre a EBD. Não sou aluno, não vou, não frequento não, mas não para não, pastor, é show de bola. Conte com as minhas orações e com o meu apoio moral. Mas Davi vai dizer, não, eu amo a tua palavra. Eu desejo a tua palavra. Eu tenho vontade pela tua palavra. E em meu coração a tua palavra está em primeiro lugar. A expressão aqui é a mesma que encontramos no Salmo 119, verso 20, onde ele diz, a minha alma deseja os teus juízos. Desejo. Relacionado ao amor. Também seria o mesmo que encontramos no versículo 97, onde o salmista escreveu, ó, quanto eu amo a tua lei. Ou o verso 127, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Ou o versículo 143, onde ele escreveu, os teus mandamentos são o meu prazer. Estamos encerrando hoje o mês de abril, estamos concluindo o mês da escola bíblica dominical e eu quero terminar dizendo a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é para você, inclusive você. Ah, pastor, a Bíblia é para os teólogos. É para os teólogos e é para você. Ah, pastor, a Bíblia é para os pastores. É para os pastores e é para você. Ah, pastor, a Bíblia é para os professores da EBD. É para os professores da EBD e é para você. Ah, pastor, a Bíblia é para os estudantes do seminário. É para os seminaristas e é para você. A Bíblia, a palavra do Senhor é para cada um de nós. A Bíblia, as Escrituras Sagradas. E ouça bem o que eu vou dizer agora, em 30 segundos. E se você ouvir e considerar o que eu vou dizer agora em 30 segundos, não me importa se você esquecer o que eu disse nos últimos 30 minutos. Preste atenção. Eu creio que se você começar a valorizar assim a sua Bíblia, a sua vida jamais será a mesma. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz. Ela vai transformar a sua vida. Ela vai mudar a sua vida como nada mais pode fazer. Porque ela é a voz de Deus. Eu creio que não haja problema que você não consiga superar quando você conhece ao Senhor através da sua palavra e obedece ao Senhor através da sua palavra. Portanto, devemos buscar conhecer ao Senhor e obedecer ao Senhor. Entre outras, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos abençoa e é o Senhor que nos inspira. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que fala tanto ao nosso coração nesta noite. Dá-nos o entendimento, a compreensão e dá-nos também a força e a coragem, a motivação necessária a fim de obedecermos a Tua voz. Muito obrigado pela Tua palavra, pela existência da Tua palavra, pela presença da Tua palavra na nossa vida. Que a nossa igreja continue valorizando a palavra, que a palavra esteja no centro das nossas atenções em todo o tempo. Muito obrigado, mais uma vez, pelas mensagens que o Senhor traz para a nossa edificação espiritual, a partir da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Oh,
Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.